Boa noite a todos. Vamos começar a nossa reunião de salvação. Sejam todos bem-vindos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer por essa reunião, mais uma reunião que tu nos concede. Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa. E eu quero te agradecer, Senhor. Sou muito grato, ó Pai, a Ti por essa noite, que possamos estar na Tua presença. Nos fortalece, nos dá sabedoria e nos abre, Senhor, os nossos corações para que nós possamos ouvir da Tua palavra. É isso que eu te peço. Vamos agora ouvir uma música que realmente ela fala muito. A esperança. Nesse período que nós estamos enfrentando nessa epidemia, a esperança. Então, que nós possamos ouvir realmente essa música, fechamos nossos olhos e que nós possamos realmente ver essa canção maravilhosa. A esperança para você, querido. Você é amado de Deus. Para o ferido, como árvore
ainda há esperança, há esperança. Vamos escutar outra música agora, que nós possamos também estar meditando na letra dessa música, Nos Braços do Pai. Nesse momento, as pessoas que realmente abraçam o Pai, o Abba Pai, e que nós possamos ter realmente o nosso Senhor, Jesus Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, como Abba Pai, como nosso Pai. Dificuldades, nós teremos aflições, mas nós somos mais que vencedores. Nós vamos escutar agora o nosso segundo hino.
filho amado, vem como estás. Eu também gostaria de agradecer as pessoas que realmente estão trazendo seus dízimos e ofertas para a casa de Deus. E eu gostaria de orar nesse exato momento pelas ofertas. Meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és o pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti. Eu sou nada sem ti, Senhor. Eu agora vou estar orando pelo pregador, pelo mensageiro desta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer enormemente por esse dia maravilhoso, por estar, Senhor, num momento não na tua casa, mas falando, Senhor, da tua palavra onde nós estamos. Eu quero te pedir, Senhor, pelo mensageiro dessa noite, pelo Major Nelson. Tu sabes, ó Pai, o que é que ele tem para falar aos nossos corações. Fala, Senhor, através dele, aos nossos corações, e que nós possamos, Senhor, ter a consciência que nós somos nada sem ti. E eu te peço que ele possa, Senhor,
o teu abrir de boca possa falar algo, tudo que vem do teu coração, Senhor, para que nós possamos, Senhor, entender a tua palavra, o quanto é bom a tua palavra aos nossos corações, e que nós possamos, Senhor, estar com o coração aberto, de mente aberta, Senhor, para que nós possamos ouvir a tua palavra. Muito obrigado, Pai maravilhoso, muito obrigado por tudo. Amém. Nós oramos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esse momento de vamos meditar na palavra de Deus, ou vamos meditar mais precisamente com um tema bem interessante, lidando com a ansiedade. Vamos refletir um pouco sobre esse tema que está muito atual na vida da gente nesses dias, né? Que é a ansiedade. E a ansiedade, ela tem como principal fator nesses dias a pandemia, né, que leva as pessoas a viver essa incerteza do futuro, né? O medo em relação à vida, o medo em relação aos problemas, e aí vem um turbilhão de coisas, né, na nossa mente, de forma que a gente acaba ficando inseguro em relação à nossa própria vida. O que é ansiedade? De acordo com o dicionário Aurélio, como substantivo feminino, a ansiedade é um desconforto físico e psíquico, é uma agonia, aflição, angústia, e no sentido figurado é um desejo intenso e impetuoso, impaciência, sofreguidão, avidez, ausência de tranquilidade, medo, receio. Pela psicologia diz que é a condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. A ansiedade é um transtorno, né, que afeta muitas pessoas. Ela pode ser a ansiedade normal ou pode ser a ansiedade patológica, que é algo que já vira doença na vida da pessoa, se a pessoa não cuidar, e precisa de fato, né, ter uma atenção a essa questão. A ansiedade também ela é sinônimo de anseio, impaciência, aflição, medo, né? É a condição de quem está muito ansioso, inquieto, aflição, ansiedade física acompanhada de dor, e até dor que causa muito sofrimento nas pessoas, né? Essa reflexão, ela não é um estudo, né, baseado em um estudo científico profundo sobre o tema, mas uma breve pincelada sobre um problema que é sério, é real e presente na vida de muita gente, inclusive cristãos. E nós, como cristãos, nós somos seres integrais, seres que têm sentimentos, que têm emoção, né? Então, seres integrais, nós somos corpo, alma e espírito, e como corpo, alma e espírito em todas essas esferas, né? Como ser humano, nós sofremos também. Inclusive os cristãos sofrem, muitos cristãos têm sofrido nesse tempo também, apesar de serem pessoas que exercitam a sua fé, que têm confiança em Deus, mas é um mal que pega as pessoas, e se não tratar pode se transformar numa depressão, e aí algo crônico que vai realmente trazer muitos males para a vida da pessoa. Hoje vamos tentar responder à pergunta: como surge a ansiedade? Essa ansiedade ela é uma reação natural do corpo, né? Como o estresse, tantas coisas, tantas pressões, né, que vêm de fora e às vezes até de dentro por causa dos nossos pensamentos também, ela atinge o nosso emocional e o nosso estado fica sentimentos carregados de tensão, preocupação, pensamentos ruins. E é importante ressaltar que nem sempre ela é uma patologia, né? A ansiedade em seu estado normal ela é saudável para o indivíduo, pois ela o impulsiona a realizar projetos, né? Essa preocupação de se concentrar, de pensar, de elaborar, de planejar e assim se colocar melhor dentro dos seus projetos e preparando-se também para o futuro. Faz com que a pessoa venha prosperar e planejar o seu futuro, que se torna
alarmante é o excesso desse sentimento. Então, o que pode se tornar algo, digamos assim, perigoso e até que leve à preocupação é esse excesso, é o excesso desse sentimento. Dependendo da frequência e da intensidade dos sintomas, a ansiedade pode se tornar uma patologia de diversas formas, como por exemplo, transtorno depressivo maior ou com certos transtornos de personalidade, transtorno de ansiedade generalizada, transtornos mentais, transtornos alimentares, transtorno de pânico, transtorno obsessivo, compulsivo, dentre outros desdobramentos. Existem alguns sintomas evidentes na ansiedade, como por exemplo, sintomas emocionais, e vem a tristeza, nervosismo, irritabilidade. Então, por aí nós vemos que a partir dessas coisas, quando nós nos preocupamos até de forma não normal, né, porque a preocupação é normal, é um princípio para que esse problema venha a surgir, para que a ansiedade venha a surgir. Né? Essa preocupação fora do normal, ela é uma porta aberta para a ansiedade. E aí a gente começa a evidenciar esses sintomas, né? Tristeza, nervosismo, irritabilidade, essa preocupação fora do normal. Os sintomas fisiológicos, ele vai trazer um coração acelerado, a sensação de formigamento, a falta de ar, sudorese, né, suor, tontura, dor de cabeça, dores musculares, insônia, e a pessoa até pensa que vai morrer, né, porque são sintomas que parece que a pessoa está vivendo um mal muito grande físico, né, no sentido físico. Então, veja que é algo que traz complicações para o físico, mas também há sintomas comportamentais, como a impulsividade, a agressividade, a fala acelerada, né? Quando vê a pessoa bem, né, de um canto para outro, então ela está um pouco ansiosa, né, falando rápido e tal, e muito acesa, ligada, né? Mas também há sintomas cognitivos, como a dificuldade de concentração, a tomada de decisão e preocupações excessivas. A ansiedade, ela como preocupação, ela afeta relações familiares e conjugais, devido a todas essas questões, desses sintomas que apresentam. Ela afeta as relações sociais, o desempenho acadêmico, afeta o desempenho profissional, já que a pessoa não consegue se concentrar, e traz disfunções corporais, desordem alimentar, insônia, etc. Então veja que a pessoa ansiosa, ela tende até a comer bastante, né? Buscar uma forma de saciar aquela aparente carência, então ela come bastante, come doce, come coisas que normalmente ela não precisa, para tentar satisfazer, né, aquele anseio. São muitos fatores que podem causar um grande prejuízo da nossa saúde e no nosso próprio bem-estar. Então, como surge a ansiedade? A ansiedade quase sempre envolve um sentimento de medo. Então, o medo leva à ansiedade, o pavor ou a apreensão que coloca o indivíduo nesse nível de alerta elevado de consciência, como se estivesse planejado uma maneira de se livrar de uma situação perigosa, de possíveis ameaças, situações de risco da forma mais rápida possível. Funciona como uma forma de estimular o corpo para a luta ou para a fuga. Quase sempre se caracteriza pela sensação de que algo ruim pode acontecer e que a vida se extermine breve. A Bíblia fala sobre a ansiedade em várias situações vividas pelo povo de Deus. Eu vejo um texto, né, em Gênesis 42, que vai trazer a ansiedade como culpa. Ou seja, culpa, sob essa perspectiva, né, se fala pouco. Mas algo do passado, né, que constantemente remete a pessoa aquele momento, aquela causa, ou aquele sentimento, algo ruim que aconteceu no passado, pode trazer essa ansiedade, porque já que a pessoa não consegue avançar.
Então ela pode surgir como esse sentimento de culpa por algo que temos feito e que não deu certo e que persiste em voltar à nossa mente quando estamos vulneráveis emocionalmente. É comum falar da ansiedade considerando a perspectiva do futuro, e nós vamos falar exatamente sobre essa ótica do passado. Nesse texto de Gênesis 42, quando os irmãos de José foram ao Egito comprar trigo durante os 7 anos de seca, né? Depois daqueles 7 anos de fartura, vocês devem lembrar, aqueles que conhecem o texto, né? Somente o Egito tinha trigo, já que tinha se preparado para a grande seca de 7 anos, né? 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas. Chegando lá, os irmãos de José logo foi reconhecido por ele. Eles foram reconhecidos de imediato por José. José havia sido vendido por seus irmãos, né, muitos anos atrás, como escravo e levado para o Egito, e Deus agiu na vida de José, e agora José se achava como um governador ali do Egito, e ele tratou de tomar atitude para testar os seus irmãos e começou então a criar algumas estratégias. Forneceu-lhes o trigo que eles precisavam e que pediu que eles fossem levados para o seu pai, mas com uma condição: deveriam trazer o seu irmão mais novo, e provando que eram homens honestos e não espiões. E para isso ele teria que deixar um irmão preso lá, que era o seu irmão Simeão. Gênesis 42, 19 e 20. Veja o texto: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Havia aqui, né, um medo também, a ameaça da morte, a possibilidade da morte. No versículo 21 está escrito: eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida. Não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio esta ansiedade. Alguns textos vão trazer, algumas traduções vão trazer ansiedade, outras traduções vão trazer angústia. Angústia, que é um sinônimo da ansiedade. Então essa angústia do passado, essa ansiedade, ou esse fator que causava ansiedade no passado, fez com que eles percebessem que aquilo estava voltando à mente, né? Ou voltando à tona, e aí ele diz: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Então algo do passado que voltava, né? E certamente essa culpa do passado estava lhes batendo a porta, e eles estavam ansiosos e angustiados. Mas não somente isso, eu acredito que todos os dias, né, em todos os momentos da sua vida vinha esse pensamento, porque alguém, né, que vendo o irmão não vai ter paz, não vai se sentir em paz, né, como se nada tivesse acontecido. Alguém, ou melhor, alguém que comete um mal, ou alguém que quer ser, digamos assim, uma pessoa correta, se ela comete um mal, aquilo vai persegui-lo. Algumas pessoas não sabem lidar com esses sentimentos negativos que surgem na vida, passam muito tempo presos no passado, e se não se tratarem, a ansiedade pode não... Se não tratarem a ansiedade, podem não avançar na vida e viverem infelizes, inseguros por muito, muito tempo, vivendo então uma depressão por causa dessa ansiedade, ou até mesmo essa frustração ocorrida no passado. Ela, como culpa, leva a pessoa a pensar que poderia ter feito melhor, ou poderia ter feito de outra forma, e diante desse sentimento a pessoa fica envolvida com a situação do passado, e isso lhe causa muito mal, né, pela incapacidade de resolver algo que já passou e não deu certo. Neste caso, a pessoa tem tendência a se condenar pela escolha que fez ou deixou de fazer. Então ela passa até a se julgar, se condenando, né? E aí alguns entram de fato nessa depressão e não conseguem mudar
a situação não consegue avançar. Então essa culpa, ela pode ter o seu lado positivo, fazer a pessoa refletir no que fez de errado e se motivar a daqui para frente, né, fazer de um modo diferente e melhor, não cair no mesmo erro, né? Ela pode ser destrutiva quando a pessoa fica naquele ciclo, remoendo o passado que não deu certo.